estava nesta visão recebendo esperança de que Deus estava cuidando deles, apesar das tragédias que haviam acontecido com o povo. Ok, professor, uma outra pergunta, rapidamente, que nós temos aqui é o seguinte. Quem mandou pra gente foi o Nilson, lá do Espírito Santo, e ele pergunta: se não podemos consultar os mortos, por que Samuel apareceu ao rei Saul depois de morto? Como é que fica essa questão aí, professor? Na Bíblia fala que Saul foi procurar uma feiticeira, né? Uma médium Tal, e aí apareceu. Como é que fica essa história aí na palavra de Deus? Como que a gente pode tirar também essa, não sei se eu poderia dizer, contradição? Realmente algumas pessoas usam, Tito, 1 Samuel capítulo 28, para dizer que Deus apoia a consulta a espíritos. Mas, biblicamente, isso é impossível. 1 Samuel 28? 1 Samuel 28. Até vou estudar uns detalhes do capítulo para mostrar que, na verdade, não foi Samuel quem apareceu aqui para Saul. Mas antes eu quero mencionar como que Deus considera o espiritismo. Uma observação. Deus, ele ama todos os espíritos. Isso é inquestionável. Aqui, os textos que eu lerei na Bíblia não tem nada a ver com o espírita. O espírita e todas as pessoas são alvos do amor de Deus. Cristo morreu por eles, e o espírita é uma pessoa muito caridosa, e Deus tem uma atenção muito especial para com o espírita, porque Deus quer mostrar ao espírita muitas coisas da palavra de Deus que ele precisa aprender para a salvação dele. Então, esses textos aqui bíblicos não são contra o espírita, é contra o espiritismo. Deus ama o espírito de qualquer pessoa, agora Deus não ama o espiritismo. Ali, em Deuteronômio 18... tem uma relação... A gente vai voltar nesse texto depois então, né, Vamos professor? voltar em Samuel depois, Tito. Ok. Em Deuteronômio 18 tem uma relação de práticas que Deus não gostaria que o povo dele fizesse. Deuteronômio 18, capítulo 18, a partir do verso 9 até o 14. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor teu Deus der a vocês, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Quais eram essas abominações? Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. Essa era uma prática pagã, Tito. Quando nascia uma criancinha, sabe o que o pagão fazia? Ele pegava a criancinha e passava por cima do fogo. Se a criancinha se queimasse, era sinal de que os deuses não gostavam da criancinha, então a criancinha tinha que ser morta. Se a criancinha não se queimasse, isso acontecia, porque o diabo estava ali envolvido, então a criança ficaria viva porque os deuses gostavam da criança. Então, Deus falou a primeira coisa: essa prática abominável não pode existir no meio de vocês. Olha, professor, eu tenho aqui na linguagem de hoje, eu não sei se seria interessante até a gente comentar, porque fala bem das coisas que a gente vê hoje em dia. Por exemplo, lá no versículo 10... diz assim, ó: não ofereçam os seus filhos em sacrifício, queimando-os no altar. Não deixe que no meio do povo haja adivinhos ou pessoas que tiram sorte. Não tolerem feiticeiros, né? E assim vai, Pode né, continuar lendo, Tito, essa tua versão é muito boa. Nem quem faz despachos, nem os que invocam os espíritos dos mortos. Olha aí, ó, se referindo ao espiritismo. O Senhor Deus detesta os que praticam essas coisas nojentas e por isso mesmo está expulsando da terra esses povos, enquanto vocês vão tomando posse dela. Em todas as coisas, sejam fiéis ao Senhor nosso Deus. Você viu que coisa interessante? Foi bom você ler essa versão, foi Deus até que instruiu-nos, né? A você ler essa versão, por quê? Esse texto de forma clara afirma que Deus abomina despachos, consulta mortos, feitiçaria, quem invoca espíritos de morte. Quem invoca espíritos para conversar, por quê? Porque aqueles espíritos que estão lá não são espíritos de mortos. Porque de acordo com a Bíblia, a morte é um sono até a volta de Cristo. Você pode ler isso em João 11, 11 a 14, Salmo 13, verso 3, Jeremias 51, 57, 1 Tessalonicenses 4, 13, Daniel 12, 2, são textos que falam que a morte é um sono. Então, esses espíritos que aparecem, Tito, no Espiritismo, são demônios personificados. Lá em Apocalipse 12, 7 a 9, nós percebemos que 33% dos anjos foram expulsos do céu com Satanás. Então, esses anjos hoje, eles vão aos centros para poder enganar as pessoas sinceras que ali estão, para desviar a atenção delas de Deus. E uma vez eu li uma citação de Allan Kardec que eu fiquei até admirado.
ele tentando explicar esse texto, na verdade ele não explicou nada, ele falou no livro dele, A Gênesis, ele falou o seguinte, que em Deuteronômio 18, Deus proibiu a consulta a mortos, porque Deus não queria que o povo se familiarizasse com o que os pagãos faziam. Isso não tem fundamento bíblico, porque o Salmo 84:11 afirma que Deus não só nega nenhum bem, ou seja, nenhuma coisa boa, àqueles que o amam. Então, se o espiritismo fosse algo bom, Deus não ia proibir, só porque as outras nações o praticavam. Então, Deus proibiu porque Deus condena, sim, o espiritismo. Mas vamos para 1 Samuel 28. Sim. 1 Samuel 28, o que confunde muitas pessoas, ocorre a partir aqui do verso 3. Vamos ler a partir do verso 1. Sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: fica sabendo que comigo sairás a peleja, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: assim saberás quando pode o teu servo fazer. Disse Aquis a Davi: por isso te farei minha guarda pessoal para sempre. Verso 3. Já Samuel era morto, e todo o Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado, expulsado os médiuns e os adivinhos. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito estremeceu seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, que era uma pedrinha que Deus comunicava, fazia acender, nem por profetas. Verso 7. Então disse Saul a seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que eu me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Endor, que é médium. Saul não podia mais se comunicar com Deus, porque Saul pecou tanto que ele cometeu o pecado imperdoável. Deus não pôde mais se comunicar com ele. E aí Saul, aquele que havia expulsado médiuns da nação por ordem de Deus, passou a consultar médiuns. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 10:12, quem está em pé, cuide para que não caia. E Saul, no desespero, ele foi consultar essa médium e olha o que aconteceu. Depois que ele conversa com ela e prova e tenta mostrar que ele não ia matá-la, aí o que acontece? Ele afirma o seguinte: respondeu-lhe o rei: não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele: como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Então perceba, na verdade não era Samuel quem havia aparecido ali. Saul entendeu que fosse Samuel. E para fecharmos definitivamente a questão, basta ler 1 Crônicas 10, 13 e 14 e veremos que um dos motivos que Deus permitiu que Saul fosse morto foi porque ele consultou uma médium espírita. Se fosse isso possível, se fosse lícito a Deus, se fosse Saul quem estivesse lá, Deus não teria permitido que Saul morresse por ter consultado Samuel, que era um profeta de Deus. Muito bom, professor. Nós temos que ir para um breve intervalo, mas a gente volta já já. Já estamos de volta, esse é o programa Na Mira da Verdade, onde quer que você